Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje nós abordaremos diversos assuntos, principalmente segurança, que é algo que está sendo muito complicado. A gente está vendo muitas notícias, né? Principalmente em relação ao feminicídio. E o nosso programa começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos novamente ao Da Hora desta quarta-feira. Já estamos aqui com a nossa bancada formada, a bancada de toda quarta. O nosso convidado especial, doutor Djalma Pinto, que é ex-procurador do Ceará, traz aqui, né, os seus conhecimentos, a nossa enciclopédia humana. Rochelle, eu quero expressar minha solidariedade à família do doutor Walter Fonteles, que foi um auditor da Receita Federal, faleceu ontem. Ele tinha um câncer no pâncreas e ele me dizia, só não morri ainda porque não tenho medo de morrer. Era um homem com uma mentalidade acima do seu tempo, que defendia a coisa pública e deixou um legado de bons exemplos. Por isso que eu quero, nesse momento, prestar a minha homenagem e a minha solidariedade à sua família por ter uma pessoa com tanta dignidade fazendo parte da humanidade. Aqui nossas condolências e Gabriel Viana aqui dividindo a bancada como toda quarta-feira. Gabriel. Tudo bem, Rochelle? Tudo bem, doutor Djalma? Seja muito bem-vindo. Tudo bem você aí de casa? Hoje a gente trata de diversos assuntos, alguns mais pesados e, claro, com a presença ilustre do nosso querido doutor Djalma para comentá-los. Isso aí, a gente vai começar falando de segurança, porque a chacina ocorrida na madrugada do dia 30 em Itarema, litoral oeste do estado, é mais um capítulo da violência enfrentada pelo município de pouco mais de 40 mil habitantes nos últimos meses. Com a chacina, agora já são pelo menos 22 homicídios registrados no ano em Itarema, sendo 15 apenas em setembro e outubro. Trata-se de um aumento de 46,6% em relação a todo o ano passado, quando 15 assassinatos haviam sido registrados. Vamos falar aí de um município de Itarema, um lugar belíssimo, né, doutor Djalma? Tem algum problema aí, Rochelle, que precisa ser enfrentado pelas autoridades locais e, sobretudo, pela assistência social, pela Secretaria de Educação. Enfim, deve ser formatada uma política pública para reverter esse quadro. Isso é uma verdadeira selvageria. Um município tão pequeno, que poderia viver em harmonia, e existe aí um desafio. Qual é a razão de tamanha atrocidade? E geralmente são pessoas jovens que não podem sequer desfrutar da vida, Gabriel, porque na comunidade não houve uma preocupação básica em relação à educação, na sedimentação da ideia da solidariedade, da justiça como virtude. Isso mostra que nós estamos evoluindo. No passado, possivelmente, esse município conviviam as pessoas que lá residem de forma harmoniosa. E agora, essa agressividade injustificada demonstra que alguma coisa precisa ser feita. Não basta só o registro policial. É preciso que uma política pública seja formatada para a reversão desse quadro. A gente já comentou aqui algumas vezes em relação que a civilização não deu certo, né, doutor Djalma? E o senhor falou um ponto aí que no lugar de evoluir está evoluindo, retrocedendo. É isso, é a nossa realidade, infelizmente. Mas como nós podemos superar todas as adversidades, só não tem solução para a morte, é preciso que as autoridades competentes se debrucem sobre esse problema e encaminhem soluções para que nós possamos ter uma convivência harmônica, não apenas naquele município, mas em todos os cantos do estado do Ceará. A gente vai falar agora também de um tema bem pesado, né, Gabriel? É isso, porque cenas de violência contra uma idosa chocaram a comunidade de Baturité, aqui no Ceará.
O vídeo foi gravado por passageiros de um veículo pau de arara, comumente utilizado para transporte entre localidades distantes e o centro de Baturité. Nas imagens, uma senhora idosa, muito conhecida na cidade como Dolores, é vista sendo agredida verbalmente e fisicamente, sendo arrastada por uma pessoa cuja relação com a vítima ainda não foi confirmada. Tá na escada ali, ó. Tá na escada, Dolores, ali, ó. Por a escada com lá. Essa não vai mais pra filha. É pra deixar ela passar uns dias sem... A cara dali. Não sabe, ela bebeu. E ela Não vou deixar vocês não levar. Desce, cabra réu, foi que eu te disse, cachorro. Você vai estar naquele barco. Desce logo. Cuidado que ela cai. Ai, caraca. Eu digo a ela que não beba, que bebida é pra ser bebida em cabeça sadia. Ela desce. Se uma coisa dessa, o pessoal pensa que a gente não quer que ela vá, não. Ela fica, eu vou. Eu não te disse que vai descer, vai pra casa, vai. Vai pra casa, vai. Ah, faça isso com a véia, não. É bom botar na internet. Faça isso não. Vamos botar na internet. Meu Deus, me passa o Deus. Não, mas tenha paciência. Merece uma surra. Bota as coisas dela na internet. É, se alguém filmar isso aí e denunciar, pior. Ainda falando no tema, o cantor Luan, da dupla sertaneja Marco e Luan, agrediu a própria mãe durante uma discussão em Guapó, no estado de Goiás. A mãe do cantor caiu e bateu com a cabeça no chão. A polícia aguarda o depoimento dos dois. É, mas ela tava tecnologia ali no meio dos outros, gente. Mas não pode fazer isso. Pô, desmago. Ai, fui embora com ele, já peço assim, pra onde? Mora bem feio, mãe dele. Esse menino mora aqui. Mora. Dois casos aí de agressões à pessoa idosa. A pessoa pode estar errada no que ela fizer, que é a justificativa, por exemplo, Desse do cantor, né? do cantor e também do pau de arara. Mas nada justifica a violência, principalmente contra uma pessoa idosa. Uma queda daquela que ele dá na senhora ali do pau de arara, ela pode quebrar um fêmur ou algo do tipo. E quebrar um fêmur, a gente sabe que infelizmente é quase uma sentença de morte para um idoso. Que já tem os ossos, né, fracos. Porque tem que entrar em anestesia geral, e anestesia geral realmente para uma pessoa de mais idade é muito complicado, porque o coração já não tem a mesma vitalidade mesmo, né? De outros anos, né, doutor Djalma? É uma coisa complicada, porque os jovens se matam por integrarem facções diferentes. E os adultos, que estão vivendo mais, por sua vez, são agredidos injustificadamente. Isso comprova que nós temos uma sociedade que não aprendeu a conviver harmonicamente. Essa falha de não respeitar a mãe, no caso desse exemplo muito deprimente desse cantor, decorre da falta de limite que a mãe e o pai devem impor aos filhos. Educar, dizem os psicólogos autorizados, é transmitir amor e impor limite. Se você não consegue fazer-se respeitado enquanto pai, Gabriel, por seu filho que é pequeno, quando esse garoto crescer, ele poderá se transformar num agressor do seu pai e da sua mãe. Então, o segredo está na imposição da autoridade na escola, na família, para que a criança tenha essa consciência de não agredir não só o seu pai nem a sua mãe, mas as pessoas com as quais ela convive. E quando o senhor fala de imposição de autoridade, muita gente pode pensar em grito, em bater, mas muita gente impõe sua autoridade apenas com uma boa conversa, né, doutor Djalma? Isso aí é a nova forma. Antigamente o pessoal olhava e a certeza de que teria uma sanção fazia com que a criança se retroagisse, ela se acalmasse.
O tempo mudou e hoje os métodos são diferentes, mas o que é fundamental, o pai, a mãe, o professor devem ter autoridade para submeter a pessoa ao respeito que é necessário. Porque quem não respeita, Rogério, o seu pai, quem não respeita o professor, também não vai respeitar a polícia. Consequentemente, vai descumprir a lei e sofrer as consequências que o direito penal prevê. Na verdade, não vai respeitar ninguém, né, doutor Djalma? Na rua, o idoso da rua, se não respeita o idoso, seu avô, sua mãe, vai respeitar o idoso da rua? Né? Vai ajudar um idoso? Muitas vezes, quando a gente vê um idoso sozinho para atravessar a rua, a pessoa dessa não vai ajudar um idoso a atravessar a rua, que é algo que passa ser uma atitude normal, né? De qualquer ser humano respeitar um idoso. E eu tocou aí no ponto em relação a limites, a mãe não fez BO, Gabriel. Ela disse que a culpa foi dela, porque ela que foi para cima dele, né? Mas não tem, justifica, gente, isso. A mãe e o pai ainda passam a cabeça na mão do filho, mesmo ele cometendo erros gravíssimos como esse, né, doutor Djalma? Ela tá sofrendo as consequências da falha da autoridade que ela não conseguiu impor ao seu filho quando ele era pequeno, quando ele era criança. Então ele cresceu sem o devido respeito a ponto de ser ela agredida dessa forma implacável. Poderia ter morrido e ele se tornado um assassino e ela ainda iria perdoá-lo e deve perdoar, porque ela não perdoar, mas deixar que a sanção seja aplicada, inclusive para que nenhum outro filho tenha a ousadia de fazer o que esse cidadão fez. Nós passamos, em última análise, esse constrangimento de assistir essas cenas deprimentes, porque a sociedade brasileira não se preocupou com a educação lá na infância, que é o alicerce da cidadania. E só corrigindo, na cabeça na mão, mão na cabeça, às vezes a gente troca a ordem, é tanta informação, mas enfim, passar a mão na cabeça do filho, eu creio que a informação, acho que quem está em casa entendeu, mesmo até né? De se sentir culpada da atitude dele, ela ainda se sentir culpada. É incrível isso, né? E por isso que nós temos filhos assim, por mães desse jeito, né, doutor Djalma? Condescendente com os erros do filho. E talvez não, até o machismo, né? Porque cenas como essas, dificilmente a gente vê acontecendo com o pai. Geralmente acontece com a mãe, né? E aí, pelo menos esses dois casos que a gente está mostrando são senhoras idosas. E aí entra outra questão muito difícil da nossa sociedade, que é o machismo, né? E também, Rochelle, como as pessoas estão envelhecendo, se nós não trabalharmos o respeito à pessoa enquanto jovem, como é que vai ser o tratamento quando a maior parte da população brasileira for composta de pessoas acima de 70 anos? Aí todo mundo estará ameaçado pelos jovens que não tiveram limite na sua educação para conviver harmonicamente com pessoas mais idosas. E traz a reflexão que todos nós vamos envelhecer, né? Todos nós vamos envelhecer. Então vamos aí, refletir que futuramente vai ser você que vai precisar do mais jovem. E se você não quiser envelhecer, você vai ter que morrer jovem. Antes de envelhecer. É isso, gente. A gente agora vai para uma pauta também muito polêmica e muito difícil de se falar, que é o feminicídio, que está ocorrendo muito demais. E a gente vai ver agora um caso de uma mulher que leva um chute na cabeça no meio da rua, no bairro Tibere, em Uberlândia. E o chute ele vai para acertar mesmo na cabeça, né? Não foi para derrubar a vítima. Foi diretamente na cabeça. Esse é um caso. E eu vou falar agora de outro. É muito difícil. E o outro caso é de mulher vítima de feminicídio filma a própria morte após ser baleada pelo namorado em Goiás. Do mundo. Posso? Não posso, graça? Vai, amor, faz. Nossa, o trem é gostoso. Dois casos de muitos casos de feminicídio, tem acontecido demais, todos os dias, está crescendo, está gritante, doutor Djalma. Alguma coisa precisa ser feita, doutor Djalma. Paradoxo, Rochelle, porque o Brasil nunca teve tanta faculdade, todos os municípios praticamente, as faculdades são disponibilizadas para os habitantes, a educação tem avançado, o Estado tem gasto muito dinheiro com a educação, formado professores e, no entanto,
a violência principalmente contra a mulher, a despeito da existência da Lei Maria da Penha, e ainda assim se constata o crescimento dessa agressão contra a mulher. Onde é que está a falha? Está a falha na base, no ambiente familiar, e também falta o engajamento maior dos meios de comunicação para uma publicidade social, uma publicidade institucional que tente desestimular essas agressões. Primeiro ponto para você reduzir essa agressividade das pessoas é que você tem que conscientizar, fazer com que se sedimente na mente, no espírito de cada pessoa, a ideia da solidariedade, da justiça, de se colocar no lugar da pessoa. Imagine se cada pessoa que está agredindo aí, cada homem que está agredindo sua mãe, ou esse cara que está agredindo a sua namorada, a sua esposa, se tivesse assimilado a ideia da virtude da justiça e a virtude da solidariedade. Virtude não se adquire apenas falando ou comentando, se adquire pelo hábito, pelo estímulo para que a pessoa vivencie aquilo. Ora, se você não tem essa prática estimulada na escola, na televisão, no rádio, nos veículos que formam a opinião pública, você está, em última análise, deixando de contribuir para o aprimoramento da vida em sociedade. Você está contribuindo para uma selvageria. Isso aí é uma verdadeira selvageria. A pessoa agredir, dar tiro, o cara bater na própria mãe. Enfim, a sociedade está flagrantemente enferma, precisando de uma terapia conjunta de todos os ingredientes, professores, pais, os que trabalham em televisão, no rádio, não deixar só a cargo do educador essa missão de desembrutecer o ser humano. Todos precisamos utilizar esse marketing social para, pelo menos, colocarmos essa ideia da solidariedade como uma virtude imprescindível para o resgate da harmonia e da paz na nossa sociedade. Doutor Djalma, em relação a esses homens, né, a educação de todos esses homens aí esses animais, muito se fala se foi a educação dos pais ou se é índole, ou se são as duas coisas. O que é que você acha? Você acha que é a índole, o pai e a mãe ensina, orienta e mesmo assim a pessoa faz porque é índole, ou às vezes falta também a educação? Porque é algo que a gente fica se perguntando, faltou a educação? Olha, quando é um problema de sociopatia, a pessoa tem um problema no cérebro, no lóbulo lá, os psiquiatras, eles fazem essas análises. Pessoas doentes que precisam de serem afastadas do convívio social porque têm essa enfermidade. Mas, de um modo geral, como regra, isso é falta de boa educação. A pessoa não assimilou aquela ideia que eu já falei antes, de se colocar no lugar da outra pessoa para sentir a sua dor. Isso é muito grave. Uma sociedade que não tem essa preocupação como a nossa, em que o egocentrismo prevalece, em que ninguém quer saber como é que é a situação do outro, aí você tem esse agravamento da violência. O Brasil, ele cuida da violência apenas montando estrutura de presídio, de viaturas, do aparato repressor, contratando mais policiais, mas não há uma preocupação de trabalhar a formação da pessoa na sua própria infância. Esse é o grande desafio dos educadores, dos governantes. O governante não, ele quer cuidar apenas do filho dele, colocar o filho dele na escola particular. Ele não tem nem a preocupação de saber como é que a escola pública está funcionando, como é que os alunos estão sendo formados. Ninguém quer saber disso, cada um só quer tratar do seu filho. E ainda assim, sem buscar sedimentar essa ideia de colocar a pessoa no lugar da outra com a qual ela está convivendo para evitar essas atrocidades inadmissíveis do século XXI. E também tem um agravante aí, que são também as drogas, né, as bebidas alcoólicas. Eu acredito que também isso causa, não estou falando de todo mundo, generalizando, mas que contribui, né? Por isso, tem esse agravante também ainda, né? Por isso que os especialistas precisam ter voz, precisam convencer todos os que interferem, as pessoas que interferem na formação da sociedade. Não é só o professor. Aí todo mundo coloca
tudo na costa do professor ou do pai. Não são só essas pessoas. A boa educação de qualquer criança, ela é essencial para todos os que integram a sociedade na qual ela está inserida. Então, se não há preocupação das emissoras de televisão, dos formadores de opinião em contribuir para a boa formação das crianças, evidentemente você vai ter a sociedade que você tem hoje. Inclusive o Ministério Público lá no Rio de Janeiro tem entrado com ação aí no Sul, exigindo punição para emissoras de televisão que não têm compromisso, que ao invés de contribuir para a educação, deseducam com seus programas as crianças, deformando as suas personalidades, que depois isso vem reverter-se em dano para toda a coletividade. Acredito que existe aí uma carência de programas educativos, realmente, doutor Djalma, mas eu queria falar 2 pontos ainda, que é em relação à medida protetiva que essas mulheres têm, que não tem servido de nada, e em relação à pena, porque se faz é porque acho que não vai ter punição. Não tem que mudar isso aí, essa questão da pena? Olha, Rochelle, a pena, ela tem um objetivo de desestimular. Infelizmente está havendo algum distúrbio aí, alguma falha, falta talvez convencimento, falta a certeza da sanção, uma contenção para segurar esse impulso que o indivíduo tem, querer matar, de querer agredir a mulher. É uma falha que a sociedade está exibindo, não houve um trabalho, eu digo sempre isso, na infância, e por outro lado, é preciso que o indivíduo, antes dele cometer esse crime ou esse delito, ele tenha essa possibilidade de refletir, porque muitas vezes ele vai se arrepender, Gabriel, e vai chorar e tal, eu estava fora de mim. Se não se matar, né, doutor Djalma? Porque acontece em muitos casos de matar e se matar depois. Aí já é outro nível de egoísmo, covardia. É incapacidade de conviver com a adversidade. Isso aí é coisa do pai, da mãe e da escola também, de trabalhar essa possibilidade de você admitir o revés, de você ter contrariedade. Se a criança não é trabalhada para receber não, aí quando a mulher disser que não quer mais conviver com aquela pessoa, aí o cara já vai se sentir no direito de matá-la. Por quê? Porque ele tem uma deformação que não foi trabalhada ao longo da sua existência. É uma questão de política pública que tem que ser debatida amplamente, não ficar apenas nas páginas policiais ou em programas como esse que você muito bem comanda, Rochelle, como mulher, buscando uma reação a essa verdadeira epidemia de agressividade contra as pessoas do sexo feminino. Essa sua voz precisa ter repercussão em toda a sociedade do Ceará para que nós busquemos autoridades, educadores, pessoas que comandam os veículos de mídia, possamos reverter esse quadro patético, inadmissível para o século XXI. Acredito que tem que ser rigidez da pena e cumprir. E não as é só mulheres ter a também pena, se atentarem gente. aos sinais, tem né? que cumprir a pena. Porque as agressões nunca são, sempre vem uma voz alterada, um grito, um murro na parede. Então, nesse primeiro sinal, a mulher não pode pensar que o homem vai mudar. Tentar logo se afastar e seguir sua vida para tentar evitar esse tipo de comportamento. Algo pior, né, Gabriel? Algo pior. Sem falar que isso daí já é violência, né? Então, Com isso aí já certeza. vai causando Já traumas, é o primeiro né? sinal. Já é o primeiro sinal, já vai causando traumas daí. Um grito, né, doutor Djalma? Um murro na parede, né? Brilhante essa observação do Gabriel, ratificada por você. Ninguém vai matar uma mulher, o cara não vai matar a esposa ou matar a namorada no primeiro ato. Aquilo vai ser uma consequência de uma série de agressões que vem se desencadeando no curso do relacionamento. Então, o Gabriel, apesar de jovem, está fazendo uma advertência muito oportuna para todas as mulheres. Ao sinal da primeira agressão, comunique à polícia ou se liberte do agressor antes que seja tarde demais. Mas para concluir esse bloco, doutor Djalma, existe também o outro lado. Eles geralmente bate, mas não é só isso, né? Também tem a parte que eles devem fingir ser bom, dizer que ama, né? Aquela coisa toda, e a mulher acaba caindo, achando que não vai acontecer novamente, que foi a última vez, e aí vai. Dependência emocional. Tem também a violência patrimonial, em que a mulher trabalha e muitas vezes só o homem
tem o comando do dinheiro da casa e que ela não pode comprar suas coisas. Dependência financeira, são né, vários também. aspectos aí de violência, extorquindo as mulheres, tem muito isso também. Mas a primeira observação sua é fundamental. Ao sinal da primeira agressão, comunique à polícia ou saia desse relacionamento antes que seja tarde demais. E como é que a polícia pode melhorar a questão da fiscalização da medida protetiva? Algo que a Rochelle mencionou, mas que a gente vê que algumas vezes não funciona. Aí é um desafio para as mulheres que integram a polícia. Geralmente a delegacia da mulher é comandada por mulheres. Essas autoridades, elas têm que propor uma solução inovadora para que desestimule aquele potencial agressor de continuar com aquela sua ação criminosa, na certeza de que sofrerá sanção. Aí cabe ao Ministério Público, à polícia e ao Judiciário uma pauta de maior efetividade e certeza da sanção. É isso, acho que uma tornozeleira eletrônica poderia ser um exemplo. Que dá para ver para onde, né, a pessoa está indo. Mas só para concluir, Gabriel, o que a gente comentou aqui, todo esse bloco, é que precisa ser feita alguma coisa. Com certeza. Precisa ser feita alguma coisa em relação à medida protetiva, em relação à pena. A pena tem que ser cumprida, não existe, só existe a pena. E rigidez na pena, né, doutor Djalma? A gente vai agora precisar fazer um rápido intervalo e já estamos de volta. De volta com o da hora desta quarta-feira, e o turismo cearense cresce 13,3% em 12 meses e supera Pernambuco e Bahia. E aí existe uma reclamação frequente dos turistas que crianças, adultos e idosos pedindo comida nos quiosques da orla. E aí provoca uma compaixão e um desconforto em muitas pessoas chocadas com tamanha indigência nos locais mais glamourosos da cidade. Não só a gente está falando do turismo em si, mas nos shoppings também está tendo demais, né, doutor Djalma? E a gente quer saber qual é o responsável por isso, né? Olha, tem uma Secretaria de Ação Social. Aí o Estado e o município precisam de uma providência. Ou você quer ser um polo de atração de turismo, não pode expor a cidade dessa maneira, com que a pessoa que vem para sentir o constrangimento e perceber essa crescente indigência da população menos favorecida. O Estado, cabe ao Estado e ao município, principalmente crianças. O que choca mais o turista é ver aquelas crianças no meio da rua, desabrigadas, com a mãe com 3, 4 filhos, de noite, as crianças ao relento. Isso é uma verdadeira desumanidade que choca o coração dos turistas, sem falar, por outro lado, Rochelle, nos patinetes da beira-mar que ameaçam os transeuntes. É bicicleta em alta velocidade, principalmente agora naquele antigo boteco, ali no final, no começo da Avenida Rui Barbosa. Jovens andando com velocidade, ameaçando, inclusive, gente atropelada. Falta só morrer uma pessoa para as autoridades tomarem uma providência efetiva, garantindo a integridade dos turistas. Se você quer ser um polo turístico, se você pretende que o município, que o Estado atraia pessoas para desfrutar de lazer aqui, você tem que ter essas precauções para que as pessoas retornem. E somado a isso, doutor Djalma, a gente falou aqui na segunda e na terça que tem muitos focos aí de esgoto caindo diretamente ali na orla da Praia de Iracema, na beira-mar. E aí eu estava comentando ontem com o Gabriel e com o Fábio, quando o turista senta lá no meio do ano, no início do ano anterior com a família, para decidir, e aí pessoal, vamos para onde? Aí eles vão escolher o quê? Uma orla que é própria para banho, de outra cidade nordestina, ou aqui Fortaleza, em que muitos pontos não tem sua balneabilidade garantida. A gente sabe que muitas, no caso ali da Praia de Iracema, toda, ela é imprópria para banho, né? Então eles tem só alguns pontos ali, próximo ao mercado dos peixes, que são próprios para banho, e mais para trás, perto do Poço da Draga. Mas ali realmente no meio, no miolo, é praticamente todo
impróprio para banhar essa faixa de mar. E aí eles já sabem que vem para se hospedar em Fortaleza, porém não vai ficar em Fortaleza. Ele vai ter que conhecer as outras praias, né? Que as mais bonitas realmente não ficam em Fortaleza. E vão ter que ficar se locomovendo, né, doutor Jaldo, durante toda a estadia, para Canoa Quebrada, para Calcaia, né, que é Cumbuco, Jeri, porque Fortaleza mas você está realmente no século XXI e você ainda tem uma orla dessa comprometida, com esgoto precariamente colocado ou executado. Isso é um desafio para as autoridades, uma situação inadmissível. Precisa ser urgentemente resolvido o problema pela CAGES, pelo Estado, Era pelo isso que eu ia município. falar. E fica um jogando a culpa no outro, né? E A CAGES lançou a nota, a prefeitura disse que a O culpa é da governo do CAGES. estado está trazendo para cá, provavelmente, uma usina de dessalinização da água do mar, obviamente. Sim. Aí como é que tem uma tecnologia para fazer isso, e que, óbvio, é muito bem-vindo, porque vai gerar muito emprego e vai gerar também benefícios para a população, mas não consegue cuidar do próprio esgoto. A gente sabe, nem tudo é culpa da CAGES, que é quem regulamenta a água e o esgoto no estado, porque muitos empresários, muitos hotéis ali da orla fazem ali uma boca de esgoto clandestina para ir para o mar, para pagar mais barato. Mas, claro, tem que haver a fiscalização, né, doutor Djalma? Não pode constatar o fato doloroso que deixa de forma muito desagradável a situação dos turistas e dos moradores. Quem a culpa cabe a A, B, C ou D é irrelevante. O que ficou provado é que não houve eficiência no tratamento dessa matéria. E a eficiência é uma exigência da Constituição para qualquer autoridade que preste serviço público. Djalma, só para concluir esse assunto em relação a essas pedintes, né? A gente não deve pensar assim, porque fica feio para o turista, fica feio para a cidade, né, em relação ao turista, mas nos shoppings também tem, em todo local, quase em todos os locais, restaurantes, então acho que tem que ter uma preocupação de uma forma geral, não só ali na beira-mar, mas de cuidar dessas pessoas mesmo. O que está acontecendo? Né? Elas têm um auxílio, elas têm onde morar, de tirar esse pessoal da rua e que diminua realmente, né, que não tenha mais. Isso é uma questão que deve ser enfrentada pela Secretaria de Ação Social. A pessoa que está no comando dessa pasta deve ter a sensibilidade de enfrentar esse problema. É um desafio grande. Muito. Primeiro, o começo da solução passa pela escola de qualidade do ensino fundamental. Você tem que ter... Você mora onde? Você tem quantos filhos? Começa o problema aí. Se você não tiver uma escola que permita uma ascensão social, você vai ter uma multiplicidade de pedintes em qualquer comunidade. Você entrega uma alimentação, mas não deu a escola para o filho. E ajudar nesse processo também, né? Porque da escola para a faculdade, até a pessoa arrumar um emprego e ascender socialmente, é um tempinho grande, né, doutor Djalma? Mas a providência não foi tomada no passado. Com certeza. Vamos supor, a mãe que está com 4 filhos no calçamento, ela deve ter hoje 25 anos. Mas há 23 anos atrás, ela tinha 2 anos. Ela tinha 2 anos, há 23 anos atrás, a mulher que tem 4 filhos no calçamento, ela tinha 2 anos de idade. Se ela tivesse tido uma escola de qualidade, uma perspectiva de vida para sua ascensão social, ela não estaria naquela situação. O problema é que só há preocupação com a escola do privado, de quem tem condição de pagar. O menino sai da escola pública muitas vezes sem saber ler, porque o garoto com a mesma idade que está na escola privada, sempre que sai para o outro nível de educação, já sai sabendo ler. Mas o que eu falo em questão de apoio, doutor Djalma, é porque muitas vezes a criança pode até conseguir a sua vaga na escola, mas aí a condição dentro de casa continua muito precária, e aí ela vai ter que dividir as suas atenções muitas vezes com o trabalho infantil. Então não vai estar vai estar em plena concorrência com outras crianças. Obviamente, tem a questão das cotas, que ajuda muito, que são muito importantes nesse sentido, mas tem que haver algum programa do governo para também dar um amparo a essas crianças e jovens enquanto elas estão na escola, enquanto estão na faculdade, enquanto estão no estágio, porque o processo até a gente estudar, conseguir se formar, conseguir um bom emprego, conseguir se estabilizar e ajudar a família, é longo. Então também tem que haver um incentivo, né, doutor Djalma? Porque o caminho do estudo a gente sabe que ele
ele é lento, né, doutor Jaime? Sabe que não é imediato. Ele é lento e precisa de muito estímulo. Com certeza. Precisa de muito estímulo. O fato é que o Brasil nunca se preocupou com o problema da infância. Por isso que nós temos essa quantidade de pessoas que não tiveram ascensão social, não puderam progredir na vida. Os políticos ainda roubam, por exemplo, da merenda escolar, é brincadeira, né? Porque... É realmente a falta de empatia, né, Gabriel? Agora aí você pegou, Gabriel, você está muito inteligente. O problema do Brasil Ele sempre foi, doutor é falta de homens comprometidos com a dignidade do seu semelhante. O cara vai pro poder, só pensa nele. Rouba a merenda escolar, Aí doutor um cara desse é Meu egocêntrico. Deus. Quando ele morrer, ele vai pagar cedo ou tarde. Por quê? Por mais que você tenha projeção no poder político, seja o cara, Gabriel, o mais rico da sua cidade, seja dono de 500 prédios, você vai morrer, não vai levar nada. Então você vai ser cremado ou você vai para 7 palmos. Aí por a não que ser que ele queira levar todo o dinheiro dele dentro do caixão, né? O nome disso, sabe como é o nome disso? Assustador, o nome disso é indigência cívica. Falta de educação política, falta de educação para a cidadania. Isso também é consequência da falta de orientação na base. Quando esses políticos que estão assaltando o Estado hoje, eles eram crianças, eles não receberam exemplos gratificantes dos governantes da sua época, tampouco dos seus pais. Porque não tem, geralmente quando o pai é ladrão da coisa pública, dificilmente o filho não vai ser. E principalmente quando o pai não sofre sanção nenhuma. Então, Gabriel, o desafio é formar a criança com essa compreensão de que ela precisa de estímulo. Estímulo de quem? Ora, se o pai não chegou em canto nenhum, o pai é um pedinte, como é que ele vai estimular o seu filho a ser diferente? Então, a sociedade é que tem que se engajar sob o comando de pessoas com sensibilidade, pessoas que exerçam o poder com a preocupação de se colocar no lugar do outro, de aplicar corretamente o dinheiro público que provém do bolso de cada cidadão. Não é difícil, porque a gente aqui sentado debatendo em 10 minutos, a gente já deu algumas soluções. Sem estudo técnico nenhum dessa área de gestão, por exemplo, municipal. Mas a gente já deu algumas alternativas, colocar na escola, dar uma alimentação de qualidade, ajudar aí por cada jovem que está na escola, dar um certo valor para a família, para conseguir se manter. São coisas simples e básicas e que tem dinheiro para fazer isso. O problema é que está sendo tanto de imposto que a gente paga, dinheiro mal realocado, né? E a gente ainda tem outra problemática, que são os moradores de rua na Praça da Bandeira, ali no centro, tá demais também. É outro desafio, porque muitos, segundo alguns, dizem que eles que não querem sair dessa situação. Por outro lado, tem crianças lá. Se o adulto não quer sair porque é viciado, não quer ir para uma clínica, não quer mudar, não quer se tratar, mas tem crianças ali morando com o adulto numa praça, né, sofrendo todo tipo, enfim. E aí, como é que fica em relação a esse órgão? Hein, doutor Djalma, tem que ser tomada alguma decisão? Olha, o Gabriel entende muito de futebol. Você percebeu, Gabriel, que o Fortaleza estava na Série C? Isso. Série C. Na terceira divisão. 8 anos na terceira divisão. De repente, o Fortaleza conseguiu uma ascensão. Por quê? Porque estabeleceu uma boa governança, uma aplicação correta do dinheiro público e uma gestão pautada na eficiência. Assim como valeu para o Fortaleza esse desafio, quantos torcedores choraram durante vários anos a impossibilidade do time ter um acesso à Série A. Depois Série B, depois a Série A. Esse passo a passo foi conquistado quando ninguém acreditava até. Assim também a situação do Estado, que você coloca. Se você tiver governantes comprometidos, que escolham secretários, que escolham assessores com base na eficiência, na dedicação e na seriedade, você vai usar o mesmo exemplo do Fortaleza. Ontem mesmo a gente estava debatendo aqui sobre a votação que vai ser feita ainda esse ano do fundão eleitoral para as eleições do ano que vem. E é muito dinheiro, doutor Djalma. Muito dinheiro. Será que, ou se não todo, mas a grande maioria desse dinheiro não poderia estar sendo
melhor investido? Na verdade, Gabriel, eu acredito que esse fundo, os políticos que querem se candidatar deveriam buscar patrocinadores para ajudar na campanha dele. Eu acredito que fundo eleitoral, estou falando agora, acabando dando aqui minha opinião, mas é porque eu acredito que fundo eleitoral nós não temos que bancar isso aí não, doutor Djalma. Primeiro Por que eles não vão buscar patrocinadores para a campanha deles? Mas aí nem todos conseguem, porque tem os políticos de menos prestígio. Aí talvez o Estado tenha que entrar. Da sigla, né? Mas não com esse dinheiro todo. É isso que eu defendo. Pelo menos não é só o básico mesmo ali, porque é muito dinheiro. 5% desse valor acho que já resolveria muita coisa para os políticos. Porque tem muita gente que se candidata, doutor Djalma, não é nem porque quer ganhar, é só pelo cargo do dinheiro. Não tem nem a intenção de ganhar ali a eleição, mas vai entrar dinheiro, pronto, aqui eu já consigo um dinheirinho, né, não? Olha, primeiro ponto, tem que saber, todo mundo tem que ter a compreensão que o poder é um instrumento para servir a coletividade. Todo poder emana do povo. Essa é a essência da soberania popular e a essência da própria democracia. O povo está de acordo em pagar uma quantia tão exorbitante a título de fundo eleitoral? Esse é o primeiro ponto. Se o povo é o soberano do poder... A gente não pode decidir isso? O povo devia decidir. Por que é que o povo não decide? Porque os representantes do povo não foram educados para ter o espírito democrático, o espírito republicano, que pressupõe o aval do povo nas deliberações que o seu representante está adotando. Então, se nós não temos essa educação para a cidadania na escola do ensino fundamental, no ensino médio, nem na universidade, aí qual é a consequência? Nós mandamos para Brasília, como nossos representantes, pessoas que vão atuar em detrimento do interesse da coletividade, em benefício próprio. Ou seja, eles são falsos representantes do povo que estão legitimados para o exercício do mandato porque obtiveram o mandato na urna. Como obtiveram? Comprando voto, muitas vezes, abusando do poder político ou econômico em detrimento da normalidade do processo eleitoral. Esses milhões, bilhões, né, Gabriel, que entra justamente para comprar o voto, né, doutor? Inclusive, ontem eu estava fazendo a prova de humanas do Enem, porque eu gosto de fazer para não ficar enferrujado, né? Eu gosto sempre, baixo o PDF, e tinha uma questão realmente na prova de humanas, uma charge que falava que a resposta correta era que o povo precisa estar mais dentro das decisões tomadas dentro da política. E eu creio que seja isso. Mas o povo ele delega. A democracia direta só é exercida no caso de plebiscito, referendo ou lei de iniciativa popular. Nos demais casos, o povo delega para os seus representantes. O que é que o povo precisa? Qualificar as pessoas para exercerem a representação popular com a foco, com a deliberação de fazer aquilo que satisfaz o interesse coletivo, jamais o seu interesse pessoal, porque você não será reverenciado como homem público. Só para concluir, Gabriel, eu sei que a gente já vai para o intervalo, e esses mesmos políticos parar de querer ser estrela, né? Que ele é o nosso funcionário, eu falo sempre aqui que político é funcionário do povo, e ele tem que parar de estrelismo e achar que, né, que somente nos municípios, nos interiores. É isso, a gente vai ter que fazer agora um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Da Hora desta quarta-feira, falando que Fernando Santana e deputados foram a Brasília, na Agência Nacional de Energia Elétrica, denunciar a empresa Enel. Meus irmãos de todo o estado do Ceará, estamos aqui em Brasília, uma comissão de deputados que fazem parte da CPI que investiga a empresa Enel aí no estado do Ceará. Essa péssima empresa que presta um péssimo serviço e tem maltratado o povo do estado do Ceará e desrespeitado, e todas as deputadas e deputados do parlamento cearense têm denunciado na Casa do Povo cearense. Pois bem, viemos hoje aqui em Brasília, deputado Guilherme Sampaio, deputada Lia Gomes, nosso relator, deputado Guilherme Landim. Viemos denunciar mais uma vez a Enel e exigir providências da Agência Nacional, que estamos agora aqui na porta. Esse é o segundo vídeo que eu gravo aqui nessa porta. O primeiro foi em fevereiro, quando viemos aqui pedir providências, e nós não recebemos da agência até hoje a devolutiva dessas providências. Pois bem, agora, com o diretor Sandoval, depois do problema ter aumentado aí no estado do Ceará, de ver o povo sofrendo, nós viemos aqui fazer essa denúncia mais uma vez, e o diretor Sandoval
aqui da ANEEL se prontificou, deu a palavra dele que, no máximo em 15 dias, iria nos repassar como foi que ele se reuniu aqui com os técnicos e que providências irão ser tomadas aí para melhorar o serviço no estado do Ceará. Nós dissemos aqui a ele, em alto e bom som, ou a Enel muda ou a Enel se muda do estado do Ceará. E que a Agência Nacional mais parece um puxadinho para defender a Enel. É isso que nós dissemos aqui para ele e respeitosamente pedimos a ele. Fizemos um apelo que a Agência Nacional tome uma medida urgente aí no estado do Ceará. É isso, ainda falando sobre a Enel, ela deve ser punida por deixar 2 milhões de paulistanos sem energia por até 4 dias. O Ministério da Justiça, sob a pressão do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes, exigem uma punição exemplar à Enel em São Paulo. Foram feitas cobranças duras do governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes. Assim, deve reagir também as autoridades do Ceará. A Enel, no nosso estado, maltrata o tempo todo a população cearense. Muitas denúncias da Enel, inclusive. Ainda tem gente sem energia. Absurdo. Tem gente sem energia. Absurdo. Por que a Enel casa e batiza? Porque o deputado falou, porque a agência reguladora não cumpre o seu papel institucional. E porque não tem concorrência também, né? Mas é porque a agência ela foi criada exatamente para defender o consumidor. Isso. O Estado saiu da atividade, que não é atividade que seja governado pelo Estado, que não tem dinheiro para expandir conforme a necessidade do público, mas a agência reguladora deve cumprir esse papel de fiscalizador, papel de fiscalizar e de punir exemplarmente. Como não há punição, a empresa se sentiu à vontade para atuar em detrimento dos interesses do consumidor. É isso, doutor Djalma. Nós vamos falar agora de uma pesquisa que foi feita que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de pessoas. Apontam dados do último mapeamento sobre a doença realizado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. O Brasil é o país com a maior prevalência desta doença na América Latina, mostra o relatório. Abre aspas, depressão e outros transtornos mentais, fecha aspas, da OMS. Em seguida aparece Cuba, Barbados, Paraguai, Bahamas, Uruguai e Chile. Uma soma de fatores explica a alta incidência de depressão entre os brasileiros, como dificuldade de acesso ao tratamento de qualidade na rede pública de saúde, forte estigma social ainda existente no país em relação aos transtornos mentais, falta de um protocolo de atendimento para a depressão. O Brasil é um país com a carga tributária alta e com remuneração média baixa. Isso faz com que a população tenha que trabalhar muito, mais do que outras, para conseguir atingir serviços básicos que não são oferecidos com qualidade pelo Estado, o que acaba sobrecarregando a saúde mental dos brasileiros e desencadeando transtornos mentais, como a depressão. Acrescenta Volney Costa, médico psiquiatra e presidente do Conselho Científico da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Então, difícil viver no Brasil, né? É uma doença da alma difícil de ser combatida e, como você colocou as causas, o poder público precisa urgentemente enfrentar essa realidade, dando opções e também qualificando as pessoas para o desempenho das suas respectivas funções. Por exemplo, o empresário ter motivação para ampliação das oportunidades, estimulando as pessoas que são agregadas na sua empresa, na sua instituição, a terem uma qualidade de vida cada vez melhor, para que todos possam alcançar a felicidade. O grande combate à depressão se dá pela busca incessante da felicidade. A felicidade deve estar ao alcance de cada pessoa. Nós temos só uma vida para viver e não é razoável que ainda assim tenhamos dores profundas na alma. É uma questão que você colocou bem aí, Rochelle, pela quantidade de pessoas que padecem dessa enfermidade. É um verdadeiro desafio a carga tributária, para o mundo contemporâneo. Pagar muito imposto e não retorno. ter retorno é uma tragédia, é o fracasso
inevitável para qualquer sociedade. E a gente fala agora aí da saúde, da falta de, que não tem qualidade, aí vamos o quê? Vamos buscar planos de saúde. E a gente fala muito aqui de um dos planos de saúde que a gente recebe mais denúncia, que é o Bradesco Saúde, né, doutor Djalma? Aí é uma tragédia mesmo. O cidadão paga com muito esforço o plano de saúde, porque não tem saúde pública de qualidade. Por exemplo, Rochelle, o HGF está com aquela máquina, um equipamento que quebra a pedra do rim daqueles pacientes que estão morrendo de dor. Imagine a pessoa estar com uma dor porque tem pedra no rim e não conseguir fazer lá o procedimento porque a máquina está quebrada há quase um mês. Isso é ineficiência, isso é falta de solidariedade, é falta de incapacidade, Gabriel, do governante se colocar no lugar da pessoa que sofre. Esse é o problema da má gestão, da ineficiência do poder público e dessas entidades privadas aí que bancam esses planos de saúde. Porque na hora que você é o presidente de qualquer instituição pública ou privada, que você se coloca no lugar da outra pessoa que está suportando, amargando dores profundas na alma, no caso da depressão, ou dores físicas, como a pessoa que está vitimada por pedra no rim, e você não tem o atendimento. Djalma, falta de pirona, doutor Djalma, às vezes. Isso aí é o quê? Isso é uma desumanidade. Uma pessoa dessa não pode dormir com a sua tranquilidade. Como é que você, como autoridade, sabendo que no posto de saúde a pessoa está numa maca, num corredor, sem assistência nenhuma, e você priorizando verba para criar secretaria, para gastar o dinheiro público de forma leviana às vezes, sem nenhum compromisso com a solidariedade. Como é que você ainda pode falar em igualdade, em dignidade da pessoa humana? Você não está qualificado para exercer o poder na sua geração, na sua contemporaneidade. E todos esses líderes que não têm essa sensibilidade são colocados depois, em última análise, no lixo da história. Ninguém nem se lembra que passaram pelo poder por não terem marcado a sua época com a grandeza do gerenciamento que a sociedade esperava. Até porque nós queremos ter lembranças boas, né, de políticos que fizeram realmente história, né, doutor Djalma? A gente falou aí da depressão no Brasil, mas existem os países, sim, que as pessoas são felizes, principalmente ali na Escandinávia, né, a gente tem lá Dinamarca, Islândia, Irlanda. O pessoal feliz porque funciona, né? Tudo funciona lá. Aí, né, funciona porque, primeiro, país desenvolvido, é diferente. Todos os governantes desses países lá do norte da Europa, eles têm consciência de que o poder é um instrumento para servir a população. Então o cara não vai andar gastando dinheiro de avião pago pelo contribuinte, fazendo despesas em nome do Estado para o seu deleite, em detrimento da população. O motorista sabe o seu papel, a autoridade sabe que o dinheiro é para ser bem aplicado, não há desperdício do dinheiro público. Por isso que todo mundo paga o imposto com prazer, porque o valor do tributo é revertido em benefício da população. São impostos altos, viu, doutor? Claro. No Canadá o imposto é alto, mas eles pagam realmente com prazer porque tem um retorno. Exatamente. Né? E outra coisa. É diferente. E o governante que desvia o dinheiro nesses países, ele tem constrangimento. Por exemplo, no Japão, quando ele é acusado de ter desviado dinheiro público, ele se mata, porque ele não tem mais altivez. A questão entra na moralidade aí, né, doutor Djalma? Na dignidade, o cidadão tem a consciência, ele tem a formação moral de que o papel que ele deve exercer é de exemplo, ele é como se fosse um educador. Se o educador desvia o dinheiro público, assalta o dinheiro da saúde, qual é a consequência? Todo mundo vai ser pobre, não vai ter saúde de qualidade e a população vai conviver com essa escala de pobreza crescente em detrimento da igualdade. Então, o Brasil, por exemplo, não desenvolve porque um dos motivos é a corrupção, a gente acredita, e gestão também, né, doutor Djalma? É gestão. Para você ter um grande gestor, por exemplo, o Abraham Lincoln era um grande presidente dos Estados Unidos, você teve George Washington, pessoas que tinham compromisso com o bem comum, com o interesse coletivo. O desafio é formar pessoas, assim como Fortaleza não conseguiu colocar gestores, Eduardo Girão, o presidente atual, pessoas que têm compromisso em fazer o melhor pelo clube. Assim, a sociedade cearense também tem que escolher os melhores para a condução do seu destino. É isso, doutor Djalma, o nosso programa hoje passou rapidinho. Algumas pautas nem foram para o ar, né? Algumas pautas ficaram, mas foi muito bom, né, esse debate, essa troca que todos nós tivemos aqui. Suas considerações finais, por gentileza. Eu quero mandar um alô para o Roberto de Jesus, ele é um
empresário, trabalha com a Herbalife, um cara muito bem quisto na sociedade cearense, para o Jurandir, que é um telespectador, seu fã do bairro da Serrinha, e o Anchieta Souza, que é um poeta, um engenheiro e um advogado em Limoeiro do Norte. Muito bem, Gabriel. É isso, queria agradecer a você, Rochelle, a você, doutor Djalma, seja sempre muito bem-vindo. E claro, a você que nos acompanha todo dia, no mesmo horário de sempre. Tem alôs? Tem alôs, eu quero mandar alô para o Alex Lima, da Barra do Ceará, que ele é bem assíduo ali no WhatsApp com a gente, Arimateia, Mardônio, do Bom Sucesso, Mementa Dionísio Torres, José Valdecílio e o Wellington Cassiano, do Presidente Kennedy. Quero agradecer demais a audiência de vocês, dizer que amanhã a gente está aqui no mesmo horário com o Polêmico do Casqueiro. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após, Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.